Vamos lá, pessoal? Mais uma aula de língua portuguesa? A língua de Nelson Rodrigues. O grande Nelson Rodrigues. Puxa, professor, não conheço. Provavelmente conhece sim, nas adaptações das obras do grande Nelson. Por exemplo, A Vida Como Ela É. Já viu a minissérie? Ou então, Bonitinha Mas Ordinária. Olha o título dessa obra. Interessantíssima obra do grande Nelson Rodrigues, da nossa bela língua portuguesa. O professor sempre começa assim, né? Puxando a sardinha para a brasa da nossa língua, da maravilhosa língua portuguesa. Pessoal, tópico de hoje importantíssimo, fundamental, e que bota medo nos alunos e alunas à toa. Porque na realidade não é difícil não. Garanto para vocês que é relativamente tranquilo, desde que você entenda o seguinte: a crase é um fenômeno derivado da regência. E se você entender bem o que é esse fenômeno, você não precisa decorar regras de crase, certo? Confie em mim. Essa aula é um pouquinho mais longa, por isso que nós estamos chamando aqui de parte 1, tudo bem? A parte 2 nós vamos trabalhar aspectos um pouquinho mais aprofundados de crase, mas mesmo assim, todos eles derivados de uma regra geral da crase. Maravilha? Vem comigo. Pessoal, definição. Antes de mais nada, afinal de contas, o que é a crase? Olha só, a crase é única e exclusivamente uma coisa. É apenas um fenômeno derivado da regência. Antes mesmo de eu fazer aparecer aqui a definição, vou esclarecer para vocês. Nós vimos lá na aula de regência. Quem ainda não fez, vai lá e assiste o vídeo das aulas. Mais de um, né? São 2 aulas de regência, porque também é um assunto um pouco mais complexo. E entenda que alguns termos nominais e alguns verbos, eles regem o seu complemento a partir de uma preposição. Eles requerem uma preposição para se conectar ao seu complemento. Por exemplo, se eu disser, eu gosto, essa expressão fica um tanto vazia de sentido, não fica? Você fica imediatamente se perguntando, você gosta de quê? Na sua própria pergunta aparece a preposição. Então o verbo gostar, ele pede, né? Em termos do gramatiquês, nós dizemos que ele rege a preposição de para se conectar ao seu complemento. Maravilha? Alguns termos nominais, a mesma coisa. Eles vão reger os seus termos regidos, vão se conectar a seus complementos a partir de preposições. Tudo bem? Quando o termo verbal ou o termo nominal reger a preposição a primeirinha da lista, né, de quase 2 dezenas de preposições, uma das mais importantes, quando os termos nominais ou verbais regerem a preposição a, você pode estar diante do fenômeno da crase. Legal? Ela é, portanto, um fenômeno derivado da regência. Por isso que é importante trabalhar a crase logo depois da aula de regência, que é o que a gente está fazendo aqui. Definição, sem mais delongas. A crase, meus caros e minhas caras, ela é única e exclusivamente a fusão de 2 vogais femininas idênticas. Essa é a expressão clássica que você vai encontrar em gramática. Se você for lá aos livros, as gramáticas da língua portuguesa, você encontrará essa expressão. Fusão, tudo bem? No sentido de contração, uma entra no interior da outra. 2 vogais femininas idênticas. Quais são, do ponto de vista das classes de palavras, das classes gramaticais, quais são essas 2 vogais idênticas? Vamos lá. Para ter uma vogal, você precisa da letra A. E quer saber? Eu vou melhorar essa cor aqui, porque esse amarelo aí é melhor para frisar as coisas. Vamos de azul. Olha que bonito esse azul marinho. Letra A, vogal feminina, certo? Mais uma letra A. O sinal de mais ficou horrível. Já que a gente tem o recurso, olha aqui, bem melhor agora. Já que a gente tem o recurso da borracha, por que não usá-lo? Tá aqui, vogal feminina A. Agora eu preciso, para se fundir a ela, outra vogal feminina. Por suposto, nós teremos outra letra A. Do ponto de vista das classes gramaticais, pessoal, o fenômeno da crase, para ocorrer este encontro de 2 vogais femininas idênticas, tem que ser necessariamente uma delas preposição e a outra artigo definido feminino a. Só isso. A crase, repito, é apenas e tão somente isto. O encontro da preposição a com o artigo definido a e nada mais. E aí em aulas
presenciais, é muito comum os alunos perguntarem: então nós vamos aprender agora, professor, aquelas 12, 14, 15 regras de crase? Não existem várias regras de crase. Isso é um mito. A ideia de que existem várias regras de crase é porque as pessoas vão direto para os problemas, né, dos casos de proibição de crase, para os casos facultativos, para os casos específicos de uso de crase, sem entender o fenômeno da crase. Uma vez que você entende o fenômeno da crase, todas as chamadas regras da crase são derivadas disso daqui, tá bem? Garanto para vocês que em nenhuma hipótese você vai ver algo diferente disso. A crase é uma coisa só. O encontro da preposição a, aqui nós temos uma preposição, com o artigo. Belezinha? Maravilha? Preposição mais artigo. Apenas e tão somente isto. Vejamos exemplos se ainda não ficou muito claro para você. Vamos tentar tornar isso mais nítido, mais fácil de entender. Com o exemplo, nossa bela, inoxidável Risoleta vai à escola. Risoleta vai à escola. Vamos lá. Como é que você vai checar se o fenômeno da crase ocorre? Da seguinte maneira: escola é um substantivo feminino? Sim. Então ele está necessariamente acompanhado pelo seu determinante aqui, o artigo definido a. Tudo bem? O substantivo é feminino, escola, você diz a escola, logo ali naquele a tem o artigo. Tudo bem? Agora nós vamos checar se tem também a preposição. Vamos lá. Risoleta vai à escola. Quem vai, vai a algum lugar. Percebe que a regência do verbo ir, né, conjugado dessa maneira, ela exige a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Então a preposição também está ali. Tudo bem? Então, em um exercício, por exemplo, de classe gramatical, o examinador poderia perguntar o seguinte: sublinhe o termo a, o vocábulo a, e pergunta: classe de palavra. E aí tem lá, letra A, preposição, tá errado. Letra B, artigo, tá errado também. Essa letra A é letra C, artigo e preposição, as duas coisas juntas. Como é, meus caros e minhas caras, que a gente indica quando ocorre a fusão da preposição a com o artigo definido feminino a? Como que a gente indica isso? Com o acento grave. Aqui, portanto, tem um acento. O acento grave a. Tudo bem? Indicando que nós temos duas vogais femininas idênticas. Vou até melhorar um pouquinho isso. Vamos melhorar aqui. Vou até apagar o sublinhado, porque eu estava apenas destacando. Pronto, agora ficou bem pronunciado o acento grave. Muito comum as pessoas confundirem as coisas, meus caros e minhas caras. Quando você tem o acento grave, aquilo ali é apenas um acento. Acento chamado de grave. É o contrário do agudo. O agudo, né, ele tomba, ele fica inclinado à direita. O acento grave fica inclinado à esquerda. O acento grave, ele indica o fenômeno da crase, mas ele não é a crase, entendem? Ele não é o fenômeno em si, ele apenas indica a crase. Já vi uma pergunta muito capciosa, muito chatinha até, né? Vamos usar o bom português. A banca perguntou, colocou o acento, chamou o acento de crase e aquela alternativa estava errada. O nome dele é grave. As pessoas costumam chamar o acento de crase. Ele não é a crase, ele é o sinal que indica, o sinal gráfico que indica o fenômeno do encontro da preposição a com o artigo definido a. Bueno? Maravilha? Segundo exemplo. O Rosiclay fez referência à lousa. Termo nominal agora. Quem faz referência a algo. Tudo bem? O termo referência, ele rege a preposição a, ele pede a preposição a. Lousa é feminino? Sim. Logo, o termo lousa, feminino, está antecedido também pelo artigo a. Nesta letra a que vocês estão vendo aqui,
tem duas coisas juntas, duas classes gramaticais. Tem a preposição a, pedida pelo termo referência, tudo bem? E tem também o artigo a, que acompanha o substantivo lousa. Logo, portanto, nós temos aqui também o acento grave, indicando o fenômeno da crase. Crase, meus caros, minhas caras, é apenas e tão somente isto, o encontro de uma preposição a com o artigo a. Nada mais do que isso. Absolutamente nada. Tudo bem? Tanto que nós já podemos passar para os casos em que não ocorre crase. Por quê? Porque agora vão aparecer regras novas? De jeito nenhum. Tudo que nós vamos ver aqui, dos chamados casos proibidos de crase, são derivações da regra geral. A regra é uma só. Confiem em mim. Tem um único fenômeno chamado de crase. Tudo que você vai ver aqui é derivação daquele fenômeno. E é bem interessante aprender bem esse fenômeno, exatamente porque depois você não precisa ficar decorando e lembrando de forma, do ponto de vista da decoreba mesmo, né, de listas de casos de proibição. Porque se você entender o fenômeno, você consegue perceber por que aquela crase é proibida em determinado exercício. Maravilha? Vejamos esses casos, vamos ver um a um. Primeiro, bastante óbvio, né? Antes de substantivos masculinos, não haverá crase. De novo, ela. Sempre nossa querida risoleta. Digamos que ela vai ao estádio. Olha o que aconteceu aqui. Que interessante. Olha que interessante, pessoal. Deixa eu marcar isso no nosso amarelo mostarda. Que classe de palavras a gente tem ali? A preposição a, né, exigida pelo verbo ir, conjugado ali como vai, risoleta vai, no presente, né, ao estádio. E aí? Nós temos a preposição, porque quem vai, vai a algum lugar. Só que o nome na sequência, o substantivo é masculino. Logo, ela vai ao estádio. Pessoal, essa forma combinada da preposição a feminina com o artigo o masculino, ela acontece apenas e tão somente neste caso. É precisamente por isso que ocorre o fenômeno da crase. Se fosse um termo feminino, digamos que risoleta vai à escola. E aí o que acontece? Escola é feminino, tem o artigo feminino antecedendo o termo e tem também a preposição pedida pelo verbo ir, aqui conjugado presente, risoleta vai, né? Na terceira pessoa do singular. Ela vai à escola. No caso de duas vogais femininas, esta forma combinada não pode ocorrer. Senão ficaria a e a, um a do lado do outro ali. Percebe? Isso não ocorre. Essas duas letras entram uma dentro da outra. Literalmente, essas duas classes de palavras se fundem e você indica isso com um sinal grave, indicando o fenômeno da crase. Maravilha? Por isso, claro, é uma decorrência lógica do fenômeno da crase. Jamais haverá crase antes de palavra masculina. E é legal, meus caros, minhas caras, aprender dessa maneira, porque você ganha velocidade de resolução na hora da prova. Você bateu o olho, viu a palavra masculina, já elimina. Se o examinador botou crase ali, está muito errado. Tudo bem? Avancemos para o segundo caso de crase proibida. Antes de verbos. Olha só. Puxa, professor, agora você vai me ensinar um negócio diferente. Acabou de dizer que a crase é a fusão da preposição a com o artigo definido a. Mas agora vai aparecer um negócio diferente. Antes de verbo tem uma regra nova. De jeito nenhum. Não ocorre crase antes de verbo pelo seguinte motivo. Se você tiver um termo que pede a preposição a, como nesse caso aqui, o verbo pronominal, né, que aqui está na forma pronominal indicada pelo pronome se, como na nossa frase, Asdrúbal se propôs. Quem se propõe a algo. Percebe? Este a aqui é a preposição. Sabemos que a preposição está aí. Na sequência vem o verbo estudar. Tudo bem? Asdrúbal se propôs a estudar bastante. Jamais haverá crase aqui. Por quê? Porque este a é apenas a preposição. O que a gente precisa para ocorrer a crase? A fusão de preposição com artigo. Tem artigo antes de verbo? Nunca. Nunca. Como é que eu sei disso, professor? Tenta começar uma sentença colocando o artigo feminino antes do verbo. Eu posso dizer o seguinte, estudar é legal. Estudar é bom para o meu futuro. Mas eu não posso jamais dizer
a estudar é bom. Percebe? Totalmente errado isso, totalmente estranho, fora do padrão da língua. Simplesmente não existe o artigo antes do verbo. Ele não acompanha o verbo, jamais. Ele acompanha apenas e tão somente substantivos. Tudo bem? E no caso, nós precisamos que ele seja um substantivo feminino, porque se for masculino, haverá contração da preposição com o artigo. Maravilha? Terceira regra de proibição de crase. Professor, você acabou de usar o termo regra. Vem aí uma coisa nova. De jeito nenhum. É derivação da regra geral. Fica vendo. No nosso exemplo, refiro-me a escolas de qualidade. O que aconteceu aqui? Palavra no plural. É feminino, mas está no plural. Olha o Szinho ali indicando o plural. Tá vendo? Quem se refere, verbo pronominal de novo. Quem se refere a algo. Este a aqui, preposição. A nossa pergunta para encontrar o fenômeno da crase não é sempre a mesma? Tem preposição? Nesse caso tem. Refiro-me a, porque quem se refere a algo. O verbo pede a preposição a. Então a preposição está ali. A nossa dúvida agora é se o artigo também está. Mas o artigo não está. Como é que eu sei? Olha aqui. O a está no singular. Como o termo subsequente está no plural, eu sei que ele não está antecedido por artigo. A referência aqui são escolas de qualidade em termos genéricos. Refiro-me a escolas de qualidade, a quaisquer escolas. Percebem? Se eu quiser colocar o artigo, aí haveria crase. Como é que ficaria isso na prática? Vamos lá. Vamos em azul para ficar mais destacado. Ainda não trocou a cor. Cadê você? Agora foi. Refiro-me a escolas de qualidade. Mas se eu quisesse colocar o artigo, aí haveria crase, por suposto. Como é que ficaria? Refiro-me às escolas. Tudo bem? O restante da frase é até desnecessário, só para dar um exemplo aqui. Neste caso, se eu dissesse refiro-me às escolas de qualidade, eu estaria fazendo referência, já com a presença do artigo, a escolas específicas. Estou falando de escolas de qualidade mais específicas. Tanto que o substantivo escola está ali antecedido pelo artigo, definindo-o como um substantivo definido. Tudo bem? Olha aqui, e feminino. Se o artigo aparece, a preposição também já existia em função da regência do verbo, haveria crase na forma plural. Se a preposição no singular, sem a presença do artigo, encontra um substantivo no plural, mesmo que ele seja feminino, não haverá crase. Tudo bem? Professor, qual que é a diferença desta frase para outra? Com a presença do artigo, as escolas especificadas aqui, elas são determinadas. Neste caso, refiro-me a escolas de qualidade, estou falando de quaisquer escolas. Belezinha? Quarto caso de crase proibida, entre palavras idênticas. Puxa, agora vem coisa nova. Também não. Derivação da regra geral. Sempre, sempre, sempre. Olha no nosso exemplo. Estávamos frente a frente. Esse a que conecta as duas palavras idênticas femininas frente a frente, tal como na segunda frase, encheu o copo gota a gota, esse a é apenas a preposição, certo? Há uma preposição conectando dois termos aí de mesma função, apenas e tão somente a preposição. Se tem só a preposição, não ocorrerá crase. A crase é uma coisa só, minha gente, pela 18ª vez. Preposição a, artigo definido a. Quinto caso de crase proibida, antes de numeral. Novidade agora? Também não. Derivação da regra geral. No meu exemplo, fiz menção a 1978. Por partes, pessoal, fazer menção é fazer referência, fazer alusão. A gente já viu isso lá na aula de regência, no caso aqui, regência nominal. O termo menção pede a preposição a. Quem faz menção a algo. Vem o numeral, 1978. Esse ano é bastante importante, hein? Parênteses aqui, ó, fundamental. O que aconteceu em 1978? Quem entende aí de história futebolística, já sabem, né? É o ano do Campeonato Brasileiro, do glorioso Guarani de Campinas.
Mais uma aula eu consegui falar de Campinas. Não vou deixar uma sem falar. O pessoal de outras cidades aí vai começar a achar um exagero do bairrista. Mas fecha o parênteses e volta aqui comigo. Fiz menção a 1978, sem crase, porque ali tem só a preposição. Claro, não tem artigo antes do numeral. O artigo não antecede numeral, ele antecede substantivos. Quer ver? Vou te provar. Tenta começar uma frase usando o artigo feminino antes do numeral. Eu poderia tranquilamente dizer 1978, começar a sentença com o numeral. 1978 é o ano em que o Guarani foi campeão brasileiro. Mas eu jamais poderia dizer a 1978. Não encaixa, não existe isso. Simples assim. Tudo bem? Apenas a preposição, não haverá crase. Exceção importantíssima, fundamental. Cuidado aí, pessoal. Antes de hora exata, haverá crase, sim, senhores e senhoras. Olha aqui. Cheguei às 8 horas. Por quê? Porque agora nós estamos falando de horas exatas. Aí você viu o numeral 8, decorou que antes de numeral não tem crase e vai achar que aqui não tem. Tem sim. Trata-se de uma locução adverbial de tempo. A locução feminina, que faz referência a horas. E nesse caso haverá crase sempre. Detalhe, o termo horas, ele está aí expresso, mas ele poderia estar subentendido e ainda assim haveria crase. A frase poderia ser tranquilamente, cheguei às 8. Porque em língua portuguesa a gente usa dessa maneira, né? Deixando o termo horas substantivo. O termo horas, a gente pode deixá-lo de forma elíptica, de forma implícita, sem expressá-lo necessariamente. Tanto na linguagem falada como na escrita. Ele fica pressuposto. Porque se você chega às 8, esse 8 se refere a quê? Só pode ser horas, né? Cheguei às 7. Às 7 o quê? Horas, necessariamente. Tudo bem? Cuidado com essa exceção. Exceção dentro da exceção. Após as seguintes preposições entre, desde, para e após, não ocorre crase. Como no nosso exemplo. Retornaremos, você vai num estabelecimento comercial, está fechado, tem uma plaquinha lá na frente, escrito assim, retornaremos após as 14 horas. Nesse caso, não há crase, porque temos a preposição após, tudo bem? E preposição após preposição não ocorreria, tá? É proibido, logo não há crase. Poderia ser qualquer uma das outras aqui citadas. Digamos, na seguinte frase, estaremos fechados entre as 14 horas e entre as 14 e 16 horas. Pronto, sem crase também, porque foi antecedido por preposição. Tudo bem? O espetáculo estará pronto para as 14 horas. Para as 14 horas, sem crase. Apareceu a expressão referente a horas antecedido por uma dessas 4 preposições, não haverá crase. Maravilha? Porque preposição não pode se seguir a outra preposição. Bueno? Sexto caso. Antes da maioria dos pronomes, esse deixo por último porque é realmente um pouquinho só mais complexo. Nós veremos classe de pronomes, a classe dos pronomes, são muitos os pronomes da língua portuguesa, tá? Mas aí que tá. No caso dos muitos pronomes da língua portuguesa, nós temos que é proibido o uso da crase, por exemplo, no caso de pronome pessoal e de vários outros. Só que nós temos 4 míseras exceções. Por que eu estou dizendo que esse daqui é um pouquinho complexo? Porque se não há crase antes de nenhum pronome, há porém, contudo, entretanto, antes de 4 deles. Puxa, professor, eu vou ter que decorar esses 4? Não necessariamente, porque estes 4 pronomes faz todo sentido lógico eles receberem crase. Eles já vão aparecer. Vamos por partes aqui. Fiz um elogio a ela. É muito comum as pessoas acharem que aqui ocorre o fenômeno da crase. Vamos lá, para você entender de uma vez por todas o porquê jamais haverá crase aí. Quem faz um elogio, regência nominal. Quem faz um elogio a alguém ou a algo. Maravilha? Portanto, esse a, com toda certeza, é preposição. Agora a nossa dúvida para saber se ocorreu o fenômeno da crase. Vamos lá, tá atento? O que é o fenômeno da crase? Preposição mais artigo. Só isso, nada mais além disso.
Aqui tem preposição? Tem. Tem o artigo feminino antes do pronome ela? Jamais. Logo, sem crase. As pessoas costumam achar que tem o fenômeno da crase ocorre porque o pronome é feminino, ela. Bom, se eu fiz um elogio e ela é feminino, com crase. Não. Vou provar. Não ter o artigo antes do pronome ela. É super simples de provar. Eu posso dizer a frase, ela é linda. Eu posso começar a frase com o artigo, a ela... Ups, percebe? Já está errado. Não tem o artigo antes de pronome. O artigo ele antecede substantivos. Bueno? Logo não haverá crase jamais antes da maioria dos pronomes. Aqui o termo maioria é importante, porque há, claro, 4 exceções. E você não vai errar essas exceções. Por quê? Olha o detalhe. Ocorre crase antes do pronome relativo a qual e sua forma pluralizada as quais, por suposto. Também antes do pronome com o pronome aquilo e aquele. Nossa, professor, jura que com aquele rola a crase? Sim. Mas o aquele não é masculino? Não tem problema. Olha que interessante. Estes 4 pronomezinhos aqui, ó, repara no detalhe. Todos eles começando com a vogal feminina. No nosso exemplo, quem eu trouxe para o nosso exemplo? Nunca nos esqueceremos dela, não é? Risoleta fez alusão. Alusão é igual a menção, tá? Sinônimo, referência. Risoleta fez alusão àquele sujeito de nome feio. Tá vendo que tá tudo masculino aqui, ó? Não tem problema. Não tem problema. Repare, quem faz alusão a algo ou a alguém, certo? O pronome aquele, ele começa com uma vogal feminina. O fenômeno da crase não é isso? O encontro da preposição a e o artigo a, no caso, o encontro de 2 vogais femininas idênticas. Percebe o que aconteceu aqui? Risoleta fez alusão àquele sujeito. Crase indicada ali pelo sinal grave na letra A do pronome aquele. Certo? Preste muita atenção agora no que eu vou dizer. Se fosse outro pronome dessa listinha aqui, ocorreria a mesma coisa. Risoleta fez alusão àquilo que ela gosta. Por exemplo, esse aquilo com sinal indicativo de crase. Na prática, pessoal, isso daqui é quase que uma obrigação da língua, senão olha o que ocorreria. Na hora de falar, eu teria que dizer, Risoleta fez alusão a aquele. Percebe? Porque quem faz alusão a alguma coisa. O aquele começa com a. Aquilo também, a qual idem. E percebe? Na hora da pronúncia, eu teria que dizer, Risoleta fez alusão, eu usei no passado, né? Tá certo, fez. Risoleta fez alusão a aquele. De um ponto de vista prosódico, da pronúncia, não funcionaria. Tudo bem? Logo, aqui ocorre também a fusão de 2 vogais idênticas. A preposição a, mais a vogal idêntica que começa estes 4 únicos e exclusivos pronomes que recebem crase. Só eles. Todos os outros, de qualquer classe pronominal, não haverá crase. O mais comum de confundirem é com o pronome pessoal ela. Acabei de demonstrar que isso não ocorrerá. Crase não ocorrerá com o pronome ela. Primeiro porque não tem a vogal feminina ali e o artigo a não antecede nenhum pronome. Bueno? Maravilha? Segundo exemplo aqui, com o pronome relativo a qual. Esse exemplo eu trouxe aqui de forma deliberada para mostrar para vocês o seguinte. O pronome relativo ele pode vir antes do termo regente e ainda assim haverá crase. A escola a qual me refiro tem excelentes aulas. Classe gramatical ali, ó, preposição que encontrou a vogal feminina do pronome relativo a qual. O termo que pede a preposição é o verbo pronominal referir-se, aqui na primeira pessoa, tá vendo? Me refiro. Quem se refere a algo ou a alguém. Só que eu me refiro à escola. Aqui está só numa ordem inversa. Tudo bem? Eu poderia começar com o verbo pronominal. Eu comecei com o substantivo ao qual eu estou fazendo referência. Porém, eu usei o pronome relativo a qual. A escola a qual me refiro tem excelentes aulas. Portanto, crase ali no a que começa o pronome
relativo a qual? Se fossem escolas, do plural, mesma coisa. E aí o pronome concordaria com o substantivo, tópico de concordância nominal básico, né? As escolas às quais me refiro têm excelentes aulas. Esse as no as quais com crase. Bueno? Maravilha? Ficou claro? Nítido? Cristalino? Tanto quanto as águas do rio Tietê, lá em Barra Bonita, não em São Paulo, hein? Lá para Barra Bonita tá limpinho. Aqui em São Paulo de jeito nenhum. Vamos para os exercícios. Vamos aplicar isso na prática. Prefeitura de Valinhos, aqui do nosso lado. Prova recente. Quanto à ocorrência do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, sempre, as lacunas da frase a seguir, em conformidade com a norma padrão. Então vamos lá, que rufem os tambores. Um novo termo é cunhado devido à necessidade. Bom, você já sabe que vai ter um A em cada lacuna, né? Vamos preenchê-lo. Um A aqui, outro aqui e outro aqui. A nossa dúvida aqui é apenas e tão somente se ocorrerá o fenômeno da crase. Como a gente checa? Lembrando o que é o fenômeno. E o que é crase? O encontro de duas vogais femininas idênticas. Quais são essas duas vogais femininas idênticas? Uma preposição a e um artigo definido a. É só isso. É apenas e tão somente isto. Legal? A ideia de entender os casos de proibição de crase é para você ganhar velocidade de resolução de questões. Tudo bem? Vamos lá. Um novo termo é cunhado devido à necessidade. Faça o raciocínio no seguinte sentido. É palavra feminina? Vamos checar se o artigo está ali. É palavra feminina? Há necessidade? Sim, necessidade é feminina. Então o artigo está ali. Agora vamos checar se tem a preposição a. Um termo é cunhado devido a. E agora? O que é devido a algo ou a alguma coisa, certo? Mas eu não consegui fazer esse raciocínio dessa maneira. O que eu posso fazer? Macete. Fecha em mim, Camera Girl. Vou dar um macete fundamental agora. Esse é bem conhecido no âmbito dos concursos e fora dele também, para vestibulares e tal. Para checarmos se a preposição a aparece como fruto da regência de um termo nominal ou de um verbo, é super simples. Se o termo subsequente é feminino e ainda assim você está em dúvida, o que você faz? Substitua esse termo feminino por um masculino. Detalhe, não precisa nem fazer sentido. Você pode arrebentar o sentido do trecho ali. Não tem problema nenhum. Troca por um termo masculino e você consegue checar se a preposição aparecerá. Só que se o termo for masculino, nessa substituição mental que você vai fazer, o que vai acontecer? A preposição, se ela existir, ela vai aparecer combinada com o artigo masculino o. Vai aparecer, leia meus lábios, ao. Tudo bem? O artigo masculino o vem antecedido pela preposição a. Volta aqui comigo. Olha no detalhe. Um novo termo é cunhado devido à necessidade. O que a gente pode substituir aqui por necessidade? Uma palavra masculina qualquer, me vem à mente agora aqui, fato. Puxa, mas mudou o sentido, não tem problema. Não tem problema, é masculino, é o fato. Um novo termo é cunhado devido ao fato. Percebe? Devido ao fato. A preposição aparece. Puxa, eu não consegui elaborar um termo masculino. O que tem mais masculino em termos de língua portuguesa, claro, né? Sem entrarmos na questão moderna da discussão de gênero, do que o termo homem, menino. Substitui por homem. Um novo termo é cunhado devido ao homem. O professor mudou o sentido, não tem problema, não precisa fazer sentido. Você só precisa descobrir se a preposição aparece. Um novo termo é cunhado devido ao homem, devido ao menino. A preposição está aí, sim. Ela aparece na forma combinada com o artigo o. Logo, aqui, o termo é feminino, nós sabemos que o artigo está aí. A preposição também. O que acontece? Sinal indicativo de crase. Opa, como é que você faz prova teste? Achou um com certeza? Já olha lá nas alternativas. Ó, não pode ser letra A, não pode ser letra C e nem E. Nós já sabemos que é B ou D. Você saltou de 20% de chance de acerto se fosse para chutar às cegas com crase. Vocês já vão entender na aula 2 de crase. Ou
né? Aqui, eliminando mais uma, saltaremos para 33, mas eliminamos várias, eliminamos 3. Estamos entre duas, agora eu tenho 50% de chance de acerto, se eu tiver que chutar. Detalhe, você não vai precisar. Por quê? Porque essa questão não está difícil, a gente acabou de aprender a teoria, vamos apenas fixar o conhecimento. Ali tem crase, um novo termo é cunhado devido à necessidade. Maravilha, o termo devido rege a preposição a, o artigo feminino a apareceu, crase. Necessidade de se dar um nome a um conceito. Pessoal, o que é um? Classe gramatical. Artigo indefinido, certo? Eu posso ter um artigo antes do outro? Isso é uma impossibilidade tão grave que a gente nem vê isso como caso proibido de crase. Não tem um artigo aí, tudo bem? A necessidade de se dar um nome a um conceito. Esse a é só a preposição. Legal? Não vai haver um artigo definido antes do que é o indefinido. Artigo mais artigo, percebem na sequência? Essa é um caso de impossibilidade completa. Que antes não existia e que passará assim a ser usado. E aí você aprendeu as regras de proibição de crase, só para ganhar velocidade. Você já sabe, né? Porque o verbo nunca é antecedido pelo artigo. Tenta começar uma frase com o artigo feminino a e um verbo na sequência. Não encaixa. Você já sabe que não encaixa. Porque você conhece o fenômeno da crase, que exige a presença do artigo, da vogal feminina a e outra vogal feminina a. Uma preposição, outro artigo. Você já sabe. Mas, para ganhar velocidade, você bateu o olho ali, viu aqui, verbo ser, nem faça o raciocínio. Será que tem preposição? Será que tem um artigo? Não tem, porque é um verbo. Legal? Então, com, sem e sem. Em que alternativa isso aconteceu? Letra D. Do quê? De diadema. Maravilha? Bueno? Exercício número 2, da banca Itami. Uma prefeitura de uma cidade de Goiás. Vamos lá. Julgue os itens a seguir quanto ao emprego da crase. Esse está bem legal. Tem 4 afirmações, 4 casos de crase e a gente vai checar uma a uma. Os passageiros partirão às 19 horas. Horas específicas, a gente acabou de ver. Crase obrigatória. Maravilha? Crase com certeza. 2. Ele estava a cantar. Cantar é o quê? Eu quase consigo ouvi-los. Verbo. Não há crase antes de verbo. Não tem aqui. 3. As informações foram solicitadas à diretora. Aí é a hora de fazer o raciocínio do fenômeno da crase. Rufem os tambores. Pela 36ª vez. O que é a crase, pessoal? 2 vogais femininas. Uma preposição e um artigo. Vamos lá. Diretora é feminina? Sim. Então o artigo está ali. Necessariamente. O substantivo diretor está antecedido pelo artigo definido a. É o artigo que o define e na prática, né, acompanhando o substantivo, por função de concordância nominal, o artigo está, claro, concordando em gênero e número. O termo é diretora, portanto, o artigo definido a diretora no singular. O artigo está ali. A dúvida agora é se a preposição também está. As informações foram solicitadas. Como é que a gente faz agora para tirar, dirimir a dúvida se a preposição também está? Acabei de dar a dica. Substitui por um termo masculino. Troca por diretor. Nesse caso aqui a gente vai manter até o sentido. As informações foram solicitadas ao diretor. Tá vendo a forma combinada a da preposição a com o artigo masculino o? Ao diretor tem a preposição também. Se tem a preposição e tem o artigo, crase. Afirmação número 4. Entregamos a encomenda àquela menina. Olha que maravilha. O professor pintou uma regra nova aí. De jeito nenhum. A crase é uma coisa só. Você precisa de 2 vogais femininas. Entregamos a encomenda. Quem entrega algo, trata-se de um verbo bitransitivo, né? Com complemento objeto direto e indireto. Você entrega algo a alguém. Objeto direto, a encomenda. A alguém, aquela menina, objeto indireto. Transitividade verbal, regência. Quem entrega algo a alguém. Não consegui fazer esse raciocínio, professor? Troca pelo termo masculino. Nesse caso não é necessário, né? A gente já percebeu aí que a preposição apareceu. Porque entregamos algo a alguém. A quem? Aquela menina. Pronome
não permite crase. Porém, contudo, entretanto, há 4 casinhos que vão levar crase. Por quê? Porque eles começam com a vogal feminina A. Aquela leva crase, sim. Detalhe, se fosse menino no masculino, e aí o pronome concordando com ele em gênero, aquele menino, com crase, porque começa com o artigo. Desculpem, começa com a vogal feminina A. Maravilha? O que nós temos aqui? 1, 3 e 4 corretas. 1, 3 e 4, letra C. Letra C do quê? Tá bom, não vou falar dessa vez. Tudo bem? Letra C de Carolina. Olha que nome bonito. 3. Vunesp, olha ela aí de novo. Prefeitura de Cananéia. Cananéia perdeu o assento. Só o assento. Continua sendo um lugar maravilhoso para se visitar no litoral brasileiro, no litoral sul de São Paulo. Esse aqui é para preencher lacunas. Então vamos lá. Você já sabe que vai haver aí um A para cada lacuna. Um A aqui, um aqui. O último, ó, já batendo o olho, a terceira lacuna, batendo o olho lá nas alternativas, eu vi que todas as possibilidades estão no plural. Então vamos seguir aqui, no plural. As. Maravilha? Então vamos checar agora qual é a dúvida. Qual delas vai haver crase, se é que ocorre crase alguma? Chequemos. O Supremo Tribunal Federal decidiu que crianças precisam ter 6 anos completos até 31 de março para ingressar no primeiro ano do ensino fundamental. Eu li à toa a primeira frase, ela não nos interessa. A decisão deve pôr fim a divergências. Por fim. E aí? Quem põe fim, regência nominal, né? Por fim, você põe fim a algo ou a alguma coisa. Tem a preposição. Mas detalhe, divergências feminino, no plural. Eu tenho a opção de escrever aqui as divergências. Olha lá nas alternativas. Nenhuma. Logo, ali nós temos só a preposição. Divergências em sentido genérico. O examinador poderia ter dado a opção de as divergências? Sim, aí haveria crase, porque divergência é feminino, estaria antecedido pelo artigo, que encontraria a preposição exigida pelo termo nominal por fim. Maravilha? Inclusive na justiça, que permitiam matrículas de alunos mais novos nessa etapa. Por 6 votos a 5, você acabou de ver, antes do numeral, jamais ocorre crase. Preciso fazer o raciocínio? Só se você não se lembrar do fenômeno da crase. A essa altura você já sabe bem, não é? Por 6 votos. Olha só, não tem? Não tem. Vamos olhar lá nas alternativas. Eis que nós já encontramos. É assim que se faz prova-teste. Vamos supor que eu não conseguiria... Totalmente hipotético o cenário. Eu não consigo julgar a última alternativa, a última lacuna. Não tem problema. Julgou as 2 primeiras, já acertou a questão. Mas vamos explicá-la aqui para vocês. Última frase. O mesmo corte etário se aplica às crianças de 4 anos. Crianças, façamos o raciocínio. Bora lá. Amarelo mostarda. Crianças, é feminino? Sim. Está antecedido pelo artigo? Sim. Chequemos agora. O artigo está lá. Agora nós vamos checar se a preposição também está. O mesmo corte etário se aplica às crianças? Algo que se aplica, ali está na forma pronominal, né? Algo que se aplica a alguém, certo? Ou a outro algo, né? Ou outra coisa. Tudo bem? O corte etário se aplica às crianças. Professor, não consegui fazer esse raciocínio para entender em termos de regência. Como é que eu faço? Macete. Troca por algo masculino. Meninos. Como é que ficaria? O mesmo corte etário se aplica aos meninos. Você jamais diria, o mesmo corte etário se aplica aos meninos. Percebe? O termo pede a preposição. Se aplica a alguém ou a algo. Certo? Logo, o corte etário se aplica às crianças. Tem preposição, tem artigo porque criança é feminino, crase. Aqui eu botei em azul, vamos mantê-lo. Bueno? Sem crase, primeira lacuna, com crase sem na primeira, sem na segunda, com na terceira. Letra C, nosso terceiro e último exercício. Maravilha? Letra C de Carapicuíba. Agora eu troquei o nome da cidade, só para você achar que eu vou ficar falando de Campinas para sempre. Pessoal, e com isso a gente encerra
Só uma brevíssima revisão verbal, que essa aula é fundamental. Espero que tenha ficado muito claro, mas a repetição funciona para termos de memorização, em função da memorização. Então aí vai. O que é a crase? Existe uma única regra de crase, é uma coisa só. Duas vogais femininas idênticas. E aí o que vai acontecer nessas duas vogais femininas idênticas? Você vai ter ali, do ponto de vista das classes gramaticais, a letra A, que é o artigo pedido, né? Necessariamente, ele acompanha, ele antecede os substantivos femininos. Ele vai encontrar antes dele uma preposição. Preposição A mais artigo feminino A. O que acontece nesse caso? Ocorre o fenômeno da crase. Uma vogal feminina entra na outra, elas se fundem. É só isso o fenômeno da crase. Tudo que a gente viu aí de casos de proibição de crase são, na verdade, derivação de um fenômeno único. Belezinha? Maravilha? Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam-nos. E não se esqueça de nos acompanhar lá nas redes sociais, tudo bem? Entra no nosso canal do YouTube, se inscreva, clica no sininho, dá o joinha, enfim, a coisa toda que você já sabe. Maravilha? Tchau, tchau e até a próxima!